A paz do Senhor a todos, amém? Meus queridos, hoje eu queria falar de um tema que eu escrevi aqui, os 7 Espíritos de Deus. Isso mesmo, os 7 Espíritos de Deus. Meus amados, em Isaías 11:2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Amém? Peço aos amados irmãos que estão ouvindo esse áudio, se possível, que dê um like aí, compartilhe, comente, tá? Toda honra aqui, toda glória é dada a Deus. Amém? Pois é, meus queridos, dando continuidade, a expressão 7 Espíritos de Deus chama a atenção ao ler o Apocalipse, pois só existe um Espírito do único Deus, e como então seria 7? O propósito deste termo é se referir à presença plena do Espírito Santo nos últimos dias. Joel 2:28 e 30. A palavra 7 em hebraico é a mesma para jurar ou garantir, trazendo também o sentido de estar cheio ou completo. No Apocalipse, o número 7 demonstra que está perto de ser concluída a vontade de Deus para a humanidade. Por isso traz uma sequência de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. 7 Espíritos de Deus revela a manifestação completa e perfeita do Espírito Santo. Mas o que é que eu quero dizer com isso? O que significam os 7 Espíritos de Deus? Vamos refletir sobre a manifestação plena do Espírito Santo no Apocalipse, estudando a expressão 7 Espíritos de Deus. Primeiro, sobre quem o Espírito se manifesta. Sobre quem o Espírito se manifesta. Os primeiros 2 textos que trazem a expressão 7 Espíritos de Deus mostram sobre quem ou quais pessoas receberão esta manifestação completa do Espírito Santo. A. Igrejas. Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça a paz a vós outros, da parte daqueles que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. As 7 igrejas da Ásia, para as quais o apóstolo João escreveu cartas, estavam representadas por 7 candeeiros, onde se acendiam as lâmpadas. No Antigo Testamento havia o candelabro que deveria permanecer aceso no tabernáculo diante de Deus, Êxodo 27:20. E agora a luz de Jesus deve brilhar através da sua igreja, Mateus 5:14. Pois os 7 candeeiros são as 7 igrejas, Apocalipse 1:20. O Espírito Santo se manifesta sobre a sua igreja e sobre todo o povo de Deus, Atos 2:1-4. Amém. B. O Espírito Santo vai se manifestar sobre quem? B. Pastores. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. O apóstolo João também viu Jesus glorificando, segurando em sua mão direita 7 estrelas, Apocalipse 1:16, e o significado é que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, Apocalipse 1:20. A palavra anjo tem um sentido de mensageiro e por isso a sua é usada para representar os pastores ou líderes das igrejas. Amém? João precisava usar esse tipo de linguagem figurada para preservar a imagem dos pastores diante da grande perseguição que viviam. A manifestação do Espírito Santo sobre a liderança da igreja mostra a importância da capacitação espiritual para realizar a obra do Senhor.
Meus queridos, a visão dos 7 candeeiros e das 7 estrelas, representadas as 7 igrejas e os 7 pastores, relacionado com a expressão os 7 Espíritos de Deus, significa que o Espírito Santo vai se manifestar de maneira plena sobre as igrejas e os pastores nos últimos dias, trazendo um grande avivamento. Amém? Você encontra lá em Marcos 13:10. O número 7 para as igrejas e pastores indica um aperfeiçoamento sobre o povo de Deus e seus líderes que suportarão as perseguições dos últimos dias. Marcos 13:11 e 13. O Espírito que se manifesta, o Espírito que se manifestar sobre as igrejas e os pastores. Por quê? Segundo, como é que o Espírito vai se manifestar em relação às igrejas e os pastores? Os 2 outros textos que citam a expressão 7 Espíritos de Deus revelam a forma da sua manifestação, além do propósito da manifestação plena do Espírito Santo nos últimos dias. Letra C, Apocalipse 4:5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são as 7 Espíritos de Deus. O apóstolo João viu diante do trono de Deus 7 tochas de fogo que se representarem, de fogo que disse representarem os 7 Espíritos de Deus. O trono de Deus representa o lugar da sua justiça. Salmos 45:6. Jesus virá como um juiz para julgar e fazer justiça sobre o seu trono. Hebreus 1:8. As tochas de fogo são símbolo do temor de Deus. Gênesis 15:17-18. A letra D fala sobre o poder. Apocalipse 5:6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados para toda a terra. Ainda diante do trono de Deus estava um cordeiro com 7 chifres, 7 olhos, que o apóstolo identifica como sinais dos 7 Espíritos de Deus na vinda de Jesus. Os chifres são símbolos de poder e sempre representados como animais que têm uma grande força. Zacarias 1:21. Quanto mais chifres e maiores, maior o seu poder. Daniel 8:6-7. Os olhos indicam a visão completa sobre todas as coisas, pois após ser morto, o Cordeiro de Jesus assumiu pleno conhecimento e poder, como Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Meus queridos, os 7 Espíritos de Deus, representados por 7 tochas diante do trono de Deus, 7 olhos e 7 chifres de cordeiro, mostram que para receber a plenitude do Espírito Santo é necessário estar diante do trono do Cordeiro. Primeiro é preciso passar pelo fogo, porque nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12:29. Somente através do Cordeiro, que sabe todas as coisas, porque vem a onisciência e pode todas as coisas, a onipotência, é que podemos receber a presença plena do Espírito Santo. Quem não tem Jesus não tem o seu Espírito. 1 Coríntios 12:3. O Espírito Santo se manifesta diante do trono do Cordeiro. Amém? Meus queridos, como receba a plenitude do Espírito? Isaías 11:2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A profecia de Isaías se cumpriu sobre Jesus, Lucas 4:18, pois se referia especialmente ao Messias, Isaías 11:1. Esta mesma intensidade é prometida para os últimos dias, quando acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a terra, Joel 2:8.
A plenitude do Espírito Santo irá revestir sua igreja para capacitar a obra missionária, proporcionando o retorno do Senhor. Marcos 13:10. Eu vou deixar aqui uma listinha de texto que traz 7 características do Espírito Santo. Primeiro, Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. O Senhor é Adonai, dono proprietário. Quem tem o Espírito Santo precisa reconhecer o Senhor Jesus. Lucas 2:11. O segundo é Espírito da sabedoria. Ser sábio é uma capacidade do Espírito Santo que enfrenta as dificuldades nos últimos tempos. 3. De entendimento. Os escolhidos não serão enganados pelo inimigo, porque terão discernimento de Deus. Marcos 13:22. 4. Espírito de conselho. O Espírito Santo é consolador para aqueles que precisam de ajuda. João 14:26. 5. De fortaleza. O Espírito Santo dará uma força espiritual para ajudar os servos de Deus a vencer as tribulações. Apocalipse 7:14. 6. O Espírito do conhecimento. Conhecer a Deus é o propósito do Espírito Santo sobre os crentes. 7. E último, o temor do Senhor. É preciso temer a Deus em respeito à sua autoridade. Eclesiastes 12:13. E, meus amados, finalizando aqui, os 7 Espíritos de Deus é a plenitude do Espírito Santo, que será derramada sobre os pastores e as igrejas que perseverem diante das tribulações dos últimos dias. Também sobre todos os crentes que fiéis, que vivem uma vida diante do trono de Deus e receberam Jesus como Cordeiro de Deus. Os 7 Espíritos de Deus é a plenitude do Espírito Santo. Jesus está voltando. Antes precisa preparar sua igreja, revestindo-a com o seu Espírito e uma maneira especial e completa. Amém? Seja um cristão espiritual. Seja um cristão firme. Quando estiver aí em tentação, corra, abra sua Bíblia, leia, procure se fortificar, procure se achegar mais a Deus, porque Ele tem bênçãos e mais bênçãos para derramar na tua, na minha, na vida de cada um de nós. E eu acredito nesse Deus que eu sirvo. E eu tenho certeza que Deus fará grandes obras ainda na vida de quem está ouvindo esse áudio, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, pastor e amigo José Nilson Almeida, de Feira de Santana, Bahia, Brasil.